Muito bem, senhoras e senhores, e agora é hora do nosso quadro Influenciadores Digitais. E hoje eu recebo aqui o Murilo Leal. Ele que é influenciador no LinkedIn, é aquela plataforma de negócios incrível, gente. Ele é um dos mais conhecidos no Brasil e hoje a gente tem o privilégio de bater um papo com ele. Um papo super legal, olha só. Muito bem, senhoras e senhores, e hoje eu tenho a honra de receber aqui ele, que foi eleito, olha só, Top Voice LinkedIn como um dos 15 maiores influenciadores da plataforma em 2017, Murilo Leal. Ah, Murilo, eu tava esperando por essa conversa fazia tempo. Cara, eu fico feliz demais de estar aqui, de verdade. Eu acompanho já o programa há um tempão e tô muito feliz de estar aqui. Não, feliz estou eu, então estamos felizes. Me diz uma coisa, como é que no momento tá todo mundo falando de Facebook, todo mundo falando de YouTube, Instagram, e aí de repente o Murilo, pum, como um dos 15 maiores no LinkedIn? O LinkedIn ele é uma plataforma ainda está crescendo um pouquinho ainda, né? A gente, com o desemprego que surgiu aqui no país, muita gente acabou procurando a plataforma, né? Falou, pô, vou ver o que está acontecendo lá no LinkedIn. Ela é muito específica, ela é muito para a parte profissional. Então, acho que o brasileiro ainda gosta daquela coisa do YouTube, do Instagram, do Facebook, né? Então, ela está crescendo ainda aí no país. E como é que você, assim, se identificou com o LinkedIn? Como você tomou a decisão? Não, eu vou focar nessa plataforma. 2016 para 2017, eu fiz 13 textos falando sobre o mercado de trabalho, sobre juventude, essa coisa do propósito, né? Tava muito em alta ainda esse tipo de assunto. E escrevi um texto que chama Por que porque trabalhar para pagar as contas não faz sentido? Nesse sentido. E aí, cara, para minha surpresa, assim, publiquei, o negócio viralizou. Na época, duas pessoas muito conhecidas compartilharam o texto. Uma era a Bel Pesce, né, que é uma empreendedora, e o outro é o Nizango Anais, que é um cara da comunicação muito bom e tal. E aí eu escrevi 13 textos em 2016, exatamente falando sobre esse universo tal da juventude. Aí no final do ano, para minha surpresa, meu nome estava constado lá no LinkedIn com esse Top Voice, né, que é um título que eles deram, que são essas 15 pessoas. Então, pensando assim, que são lá 300 e poucas mil pessoas, pensa assim, 370 mil seguidores. Imagina, uma cidade atrás de você, né? Então eu fico bem assim, ainda tô aprendendo a lidar com isso ainda. Já te perguntaram por que o seu texto chega tão longe? Eu recebo 3 tipos de comentário lá, basicamente. Um é alguém marcando alguém, falando, fulano, olha que a gente conversou tal dia. O outro é, cara, você captou exatamente quem eu sou, assim, como que você escreveu pra mim? Eu acho que eu tenho uma facilidade de captar mesmo, assim, uns mindsets, sabe, assim, e tentar trazer isso pro texto. E eu tenho um jeito de escrever que é um jeito meio crônico, assim, como cronista. Então eu acho que isso também, essa linguagem, ela funciona melhor na internet do que a gente só jogar informação lá. Eu queria que você explicasse para quem está lá em casa assistindo a gente sobre o seu olhar, o que é o storytelling? É algo novo, algo que já existia? Como que é? Eu falo assim sempre, todo mundo conhece storytelling. Todo mundo que assistiu um filme da Marvel, por exemplo, conhece storytelling. O que é, né? Aquela estrutura que principalmente o cinema usa, que é você contar uma história, você criar uma narrativa e aí com essa narrativa você gerar emoção, você gerar impacto. Então assim, o storytelling, hoje ele é aplicado em diversas coisas que você vê na publicidade, você vê nos conteúdos. Então eu acho que o storytelling hoje ele tem essa capacidade muito grande de emocionar as pessoas. E por que eu acho que ele é tão fundamental? Porque ele não só é uma ferramenta lúdica, mas ele passa valores de verdade. Um espectador nosso que está assistindo, que desenvolve um trabalho dele como vendedor, como atendente, como gestor, ele consegue aplicar essa ferramenta? Consegue completamente. De que forma? Eu vou te dar um exemplo que eu vi assim com esses olhos aqui. Eu tô junto com uma empresa lá e a gente estava na operação de vendas, eu trabalhando do lado deles lá, e aí um vendedor, cara, fez um negócio genial, assim, genial, simplesmente genial. Eu assistindo ele atendeu um cliente lá por uma ligação de vídeo, e aí ele, cara, contou uma história, assim, sensacional. Ele falou assim, olha, fulano, olha cliente, é o seguinte, ele falou assim, você vai lá pra empresa gringa, lá tem o James, olha que genial, lá tem o James. O James nem fala a sua língua. E aí, quando você precisar de um suporte dele lá, ele não vai estar nem aí pra você.
Agora aqui, aí ele pegou o computador, assim, cara, genial, pegou o computador dele, que estava na ligação, aqui nós temos o fulano de tal, ele é o nosso atendimento aqui, vou mostrar pra você, ele pegou o computador, foi lá, ó, esse aqui é o fulano, esse aqui é o nosso futuro cliente e tal. Olha que moleque descolado, olha só, aqui ele fala português, quando você tiver com algum problema, ele fala a sua língua. Ele foi criando um universo, assim, em volta, né? Aí o cliente, né, no outro lado de lá, eu vi com meus olhos, cara, ele olhou e falou assim, olha, cara, eu nem sei muito bem o que vocês vendem, mas, cara, eu quero vender igual você. Que genial. O Storytelling tem basicamente 3 coisas, que é o enredo, o personagem e o universo. Ele conseguiu fazer os 3 numa história de vendas. Vamos falar do LinkedIn. Eu confesso pra você que eu não dava importância nenhuma pro LinkedIn. E eu comecei a seguir você. Foi aí que a gente agendou a entrevista e eu criei uma página. É página que fala? A gente usa o termo, comercial? né? A gente usa o termo perfil comercial, né? Qual é a dica que você dá pra mim, logo pros nossos espectadores, pra preencher de conteúdo ali o LinkedIn? A maioria das pessoas imagina isso, né? Que é um currículo online. Assim, resumindo, é isso que as pessoas imaginam. Hoje, o próprio LinkedIn não se posiciona mais como uma rede social. Eles falam, nós somos uma plataforma de negócios. Legal. Então, assim, é lá que você vai encontrar, por exemplo, o diretor da Nestlé. Você não vai encontrar o cara no Instagram, você não vai encontrar o cara no Facebook, mas lá você vai encontrar ele falando sobre o mercado, ele falando das conexões dele, do que ele tem aprendido. Então, assim, ele é uma plataforma de produção de conteúdo de mercado, né? Então, onde as empresas podem criar negócios entre si, o tal do B2B, né? E também gerar conexões dentro do seu mercado. Então, vamos supor, você é um fonoaudiólogo. Você vai se conectar com esse universo de outros fonoaudiólogos ou pessoas que estão no setor. E você vai criando ali na sua timeline, né, um universo que faz sentido para a sua profissão. E é melhor o pessoa física ou jurídica? Eu acho que depende dos objetivos, né? O LinkedIn, ele entende que a valorização tem que ser dos profissionais. Em cidades maiores, como São Paulo, que eu estou lá agora, não existe mais essa coisa de currículo. Você só chega no recrutador por meio de uma plataforma como o LinkedIn. É primordial para qualquer profissional estar lá, não só para posicionamento, né, o personal branding, como a galera fala, como também para encontrar outros universos lá. Então é fundamental estar lá. Você como produtor de conteúdo, você como um cara, um criador, que dicas que você dá para uma pessoa que está começando a escrever ou criar seus vídeos? Porque antes de um vídeo vem uma criação, vem um texto. Eu sempre resumo em alguns pontos. Assim, primeiro é ter empatia, né, você ser capaz de conversar com outra pessoa. Segundo é colocar um lado B, ou seja, quando eu segui o Rafael, eu falo assim, eu vou seguir ele, porque toda vez que ele fala alguma coisa, que ele cria um vídeo, que ele cria um texto, é sempre diferente do que eu já vi por aí. Então, assim, ter esse lado B. Terceiro é experiência, né, o cara sair do seu conteúdo e falar, putz, isso aí mudou a minha vida, né? Que eu falo que meu objetivo é sempre esse, a pessoa lê a última linha e fala, meu Deus, impactou minha vida, né? Ou explodiu minha cabeça aqui. Então esses são alguns elementos assim que eu acho que é mega importante para qualquer criador de conteúdo. Murilo, quero te agradecer pela palestra, ou melhor, pela entrevista. Foi uma palestra, eu falo muito. Muito bom, sucesso. E quem quiser te seguir, primeiro caminho, LinkedIn. LinkedIn. É que assim, lá no LinkedIn eu não consigo responder muito, então eu sempre dou um Instagram que lá é mais fácil de conversar, assim, que é Leal Murilo, né? Eu tenho uma missão de vida que é ajudar pessoas a fazer coisas legais, assim. Então, se você está criando conteúdo, alguma coisa assim, pode mandar lá que eu respondo. Parabéns. Eu que agradeço. Murilo Leal, senhoras e senhores.